Olá, como é bom estarmos juntos. Estamos aqui para mais um devocional matinal ou um devocional diário, dependendo do horário que você assiste. É a palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Nós estamos meditando no Salmo 38, mas especificamente analisando doenças psicossomáticas sob uma perspectiva bíblica, a partir da vida de Davi. Onde nós iniciamos, hoje continuaremos. Veja que aqui no Salmo 38, Davi deixa bem claro que está vivendo um sentimento de culpa. E por conta desse sentimento de culpa, lhe sobrevêm sintomas de uma doença psicossomática. O versículo 1 e o versículo 2 nos dizem que Davi estava com a mente ocupada por um profundo sentimento de culpa. Observe quantas palavras relacionadas à culpa Davi usa e perceba as forças ou a força dessas palavras. Ele se diz repreendido por Deus. Olha o que ele diz: não me repreenda, Senhor. Ele também se sente castigado e açoitado por Deus. Diz que está se vendo como alguém que foi cravado pelas flechas de Deus, que foi atravessado pelo juízo de Deus. Ele também se vê amassado pela mão do Senhor. Ele diz, a tua mão recai sobre mim, pesa sobre mim. Davi também está tomado por um profundo sentimento de culpa. E isso lhe traz um estado psicológico e uma doença psicossomática. Ele está vivendo uma profunda depressão psicológica. O verso 6 descreve como esse estado mental e a força de figuras tremendas que Davi usa para demonstrar essa situação que ele está vivendo. Davi se vê como uma velhinha encurvada ou como um homem carregando uma carga, um peso terrível. Ele diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. A sua alma estava em luto. Ele vivia uma espécie de funeral psicológico. Ele perdera a razão de folgar ante a vida. Perdera a condição de contemplar a existência como um lugar de alegria. Sua mente se transformara num lugar lúgubre, onde as esperanças e as expectativas se viam falidas. E o que restou para Davi? Lhe restou uma cova psicológica. Ele estava negativo, estava pessimista. Todas as suas elucubrações mentais eram malignas e ao mesmo tempo autodestrutivas. Ele viveu uma espécie de se encaramujar, não conseguia sair desse estado de ostracismo. Ele está enfrentando também um estado de inquietação por conta desse sentimento de culpa e dessa doença psicossomática. No versículo 8, Davi diz que está sofrendo uma inquietação e uma angústia imensa. Ele sentia-se aflito e ao mesmo tempo desassossegado. É a estranheza de que quase sempre a depressão, que por si mesma e em si mesma já é mórbida, vive e manifesta uma espécie de paradoxo de ter como parceira da infelicidade a própria aflição, a angústia, a inquietação, o desassossego. Davi está do lado de lá vivo, mas sofre as angústias estão lá. Davi está sofrendo também e passando por um período de estado de estresse. A Bíblia diz que a mente de Davi estava passando por um profundo estresse. Veja o versículo 10 como nos descreve numa linguagem poética o estresse de Davi. Ele diz: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa já não está comigo. O texto aí define no mínimo 3 características básicas e fortes de qualquer estresse. A primeira é a disritmia, a taquicardia. Ele diz:
bate-me excitado o coração. Seu coração galopa, está completamente fora de ritmo, está dominado por uma excitação que o prejudica. Além disso, ele é invadido por um terrível desânimo. Some-lhe as forças, pois carrega um peso enorme. E por fim, nesse estado de estresse, ele confessa sofrer desmaios e vertigens. Isso aqui é um pouquinho do que Davi está sofrendo. No próximo devocional falaremos um pouquinho mais. E isso é para nos alertar que o povo de Deus, por mais santificado que seja, por mais íntimo de Deus que seja, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, qualquer servo de Deus está sujeito às doenças emocionais, às doenças psicossomáticas. E Davi não fugiu à regra. Talvez ouvindo tudo isso aqui pareça para você algo fúnebre, algo mórbido, algo pesado, mas é a realidade que muitas pessoas estão enfrentando nesse período que estamos vivendo. E aí você fica se perguntando, o que fazer diante disso? Como é que eu posso sair dessa ostra, desse estado de psicossomatizações? Acompanhe comigo os devocionais futuros que nós veremos como Davi agiu para sair dessa situação. E você vai ver também passos bíblicos para você enfrentar o estado de alma batida, o estado de estresse emocional, o estado de depressão e das doenças psicossomáticas. Então, fique comigo nesse período acompanhando essa situação em que Davi se encontrava e que com certeza muitas pessoas estão se encontrando assim. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu oro pelos teus servos que estão acompanhando esses devocionais. Eles têm sido bênção para esse canal e eu sei que eles têm sido bênção para ti. Mas eu sei também que muitos deles estão enfrentando situações parecidas com a de Davi, passando por estresse, por depressão, por alma batida e por um processo de psicossomatização. Ó Deus, dê a eles força, dê a eles coragem para não desistir, para se manterem firmes e receberem o auxílio teu, o auxílio do alto, para enfrentar essa dificuldade e vencer. Que o bálsamo do teu Santo Espírito seja soprado na vida deles, para que eles recebam a cura. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Socorre-os para a glória do teu nome. Então, mais uma vez, olha, fique aí conosco. Amanhã vamos falar um pouquinho mais e à medida que formos falando, vamos mostrando como vencer essa situação. Não desista, permaneça firme. Saiba que, como Davi, você tem um Deus poderoso, você tem um Espírito Santo para soprar o bálsamo e te curar dessa situação e te dar forças para você vencer outras e te dar capacidade e bagagem para você ajudar os outros que estão enfrentando essa dificuldade. E Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar aí a curtida no nosso canal e de compartilhar isso com seus amigos, principalmente aqueles que estão passando por essa situação. Que Deus te abençoe grandemente, E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo continue com você. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso.